Podemos ler? Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-lhe: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos santos profetas, enviou ao seu anjo para mostrar o seu servo as coisas que breve há de acontecer. Eis que perto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia, deste livro. Amém? Só até aqui. Igreja do Senhor, a palavra de Deus nos deu esta revelação para João. Quando a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia. Por quê? Porque a palavra de Deus, nós conhecemos Jesus, os mandamentos, os mistérios de Deus, o que Jesus fez aqui na terra, o que Deus fez, o que Deus faz, tudo é através da palavra de Deus. Quando nós estudamos, era criança e nós fomos para a escola, nós aprendemos através das palavras, dos livros, o professor, a professora ensinando. Aqui Deus, as Escrituras Sagradas, ela nos ensina, nós ter conhecimentos de Deus, que é o Pai, e de Jesus, que é o Filho. Quando a palavra de Deus nos diz que devemos guardar esta palavra, porque quando nós guardamos esta palavra, nós estamos seguros, nós estamos protegidos, nós estamos sendo alcançados, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Agora, quando nós não guardemos a palavra, nós não pusemos essa palavra em prática do dia a dia de cada um de nós teremos bastante perda em nossas vidas. Ainda corremos risco, quando nós partir, nós não alcançar o descanso para a nossa alma. Agora eu vou ler o 8. Não, 8 não. Vou passar para o 16. Ainda que quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo vem. O meu galardão está comigo para dar cada um segundo as vossas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aquele que aquele que lava a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Aqui está falando de santidade. Se nós for aqui mais um pouquinho atrás, lá no 11, está falando quem é justo. Quem é justo, faça justiça. Quem está sujo, se suje mais ainda. Entendeu? Aí aqui está falando de santidade, comunhão, aliança com Deus, crendo na palavra, crendo no Senhor, e aqui na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, andando na obediência a Deus, obediência à palavra, tendo um verdadeiro amor no coração, amor a Deus, amor ao próximo, fazendo a obra, se
você puder ajudar uma pessoa que é necessitada, que está precisando de uma ajuda, fazer a obra aqui na terra, ajudando aquela pessoa que você sabe que está necessitado, que está precisando. Então o galardão está para dar aquele segundo a vossas obras. As nossas obras têm que ser aprovadas diante de Deus. As nossas obras têm que ser aprovadas diante de Deus em todos os sentidos. Não é só fazer a pessoa que está precisando de uma cesta básica, a gente dá. Não só isso não. As nossas obras no amor, na educação, no respeito, na perseverança, no amor a Deus, no amor próximo, dar um bom testemunho, saber entrar, saber sair, saber ser um servo do Senhor, ser uma serva do Senhor, dar um bom testemunho de homens e mulheres de Deus salvo, liberto por Cristo. Porque aqui, quando fala assim, bem-aventurado aquele que lava sua veste no sangue do Cordeiro, falar em Cordeiro, eu estava vendo uma irmã falando sobre essa mensagem aqui em Apocalipse. Ela falou que lá no céu ia ter cordeiro para comer, carne para comer. Não existe. Lá no céu, quando se fala aqui cordeiro, lá em João capítulo, eu não lembro onde está escrito, lá em João capítulo 1, versículo, eu não lembro, que diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa frase de cordeiro não é um animal, um carneiro, uma ovelha, não é. A pessoa não pode falar que aqui o cordeiro é um animais, que lá no céu não tem animais. Se nós for na Bíblia, o sacrifício dos animais não foi do céu, foi na terra. Certo ou errado, irmão? Não foi na terra o sacrifício dos animais? Foi na terra que quando foram sacrificar um animalzinho lá cheio de defeito, lá Jesus, o papai do céu, não quis. Porque o sacrifício dos animais era para liberar o perdão, para Deus perdoar o pecado das pessoas. Então aqui, quando fala assim, lavar as vossas vestes no sangue do Cordeiro, por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morreu, ele derramou seu sangue ali na cruz e ele morreu, e ele ressuscitou o terceiro dia. O sangue de Jesus nos purifica, como diz lá em João também, eu não lembro o versículo, diz assim: filhinhos, não peques, mas se vós pecar, tem um advogado no céu, que é o justo juiz para te perdoar e te purificar de todos os vossos pecados. Então, quando a gente confessa os nossos pecados, a gente está lá, não é as vestes de roupa, não é as nossas vestes de roupa, está falando dos nossos corações, os nossos corações limpos, a nossa alma limpa, o nosso espírito limpo, diante de Deus, diante do Senhor. Porque tem gente que está com a veste limpa, mas seus corações estão sujos. Tem gente que está com a veste limpa, mas sua alma está suja. Tem gente que está com a veste limpa, mas por dentro, para falar o português mais bonito, por dentro está podre de sujeira. E não agrada a Deus. Então aqui quando se fala veste é o coração. Porque nossas vestes, nós devemos se vestir com óleo, decência e pudor, como homens e mulheres de Deus salvos em Cristo. Que a veste faz parte de uma vida cristã, saber se vestir. Mas aqui, quando o Senhor está falando sobre essa mensagem, é o vosso coração. Por quê? Quando tem muitas pessoas que dizem que a obra não ajuda aqui, não ajuda, não faz parte da vida cristã, não faz parte de aliança com a salvação, as obras. Faz sim. Por quê? Porque se a gente tem a fé sem obra é morta. É morta. Então a obra faz parte da vida cristã. Aqui a palavra do Senhor ainda nos diz
ainda nos diz aqui, ó, eu falei, lei. Entrar na cidade pela porta, né? E aqui tem falando da árvore da vida. Lá nós não vamos comer arroz e feijão. Lá não vai ter arroz e feijão. Lá vai ter comida diferente que não tem aqui na terra. Lá isso é uma comida diferente. Lá no céu, a gente não vai ter precisar de luz, não vai precisar pagar água, não vai precisar pagar luz, não vai precisar ter roupa para vestir. Lá vai ser tudo diferente daqui da terra. Agora tem pessoa que nós temos que ter muita sabedoria quando vai ler a palavra, para saber interpretar a palavra certa. Por que certa? Para não trazer confusão na mente das pessoas que estão ouvindo e assistindo a palavra. Porque quando as escrituras nos diz que o nosso corpo vai ser transformados num corpo glorioso do Senhor Jesus, num corpo glorioso, lá na glória, ninguém vai ter esses desejos que tem aqui na terra, desejo de pecar, desejo de fazer coisas erradas, não vai ter, porque não vai ser outro corpo glorioso, é forte. Então aqui a palavra de Deus ainda nos diz, os que vão ficar fora, o 15, ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os prostitutos, e os homicídios, e os idólatras. Eita, que palavra difícil. E os pais, os que amam e cometem a mentira, os que praticam, que amam e cometem a mentira, os que amam o quê? Que ama praticar mentira, que ama fazer coisas que é desobediente a Deus, desobediência à palavra de Deus, porque a imagem Deus condena de Gênesis Apocalipse, adorar a imagem. A imagem, ela tem olho não vê, tem boca não fala, tem nariz não respira, tem mão não apalpa, e tem pé, mas não anda. Então Deus condena quem adora a imagem. Deus condena, Deus não aceita a pessoa servir a Ele e servir outros deuses. Qual é o Deus que nós coloca na frente de Deus? Pode ser um filho, pode ser uma mulher, adorar um filho, adorar uma mulher, adorar um bem materiais, adorar uma imagem. Tudo isso é adoração que Deus não aceita. Porque próprias escrituras nos diz, se eu amar minha esposa mais do que Deus, já estou agindo de uma forma errada. Nós temos que amar as pessoas sim, nós temos que amar, mas não adorar, fazer daquela pessoa um santo, ou uma santa, está adorando dia após dias. Então aqui ficarão de fora os beberrão, os prostitutos, vivem na prática da prostituição, os que vivem encher na cara de pinga, os que adoram imagem, e os que praticam mentira, ficarão de fora. Fora da onde? Do reino do céu, se não se arrepender. Do reino do céu, ficarão de fora. Por quê? Porque hoje, a maioria das pessoas hoje, dos crentes, não querem mais que eu preparo para a salvação, para o descanso, para a alma. A igreja de Cristo, ela precisa nos se preparar, que Jesus breve virá buscar a sua igreja. Olha o 16. E Jesus enviou ao anjo para vós testificar estas coisas na igreja, nas igrejas. Eu sou raiz de graça de Davi, resplandecente estrela da manhã, e o Espírito
e a esposa diz: vem, eis, ouve, digo, vem, eis que tem sede, vem, que te darei da fonte de água da vida. Aleluia. Aleluia. Ele é o que salva, Ele é o que cura, Ele é o que liberta, Ele é o que pegou o pecado, Ele foi que morreu na cruz, foi que derramou seu sangue para perdoar os pecados de todos nós. É Ele que é o único Senhor, Salvador, libertador de todas, daqueles que querem aceitar e querem reconhecer que é pecador e aceita Ele, esteja nos caminhos dele, numa vida de obediência a Ele e obediência à palavra. E aquele que tem sede de se encher do Espírito Santo, se encher da sua presença, ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus cheia da graça, cheia de autoridade, cheia do Espírito Santo, cheia da fé, que busque, que Ele vai dar dessa água, essa fonte de água da vida. É buscar na oração, é buscar lendo a palavra, é buscar ouvindo louvor, é buscar ouvindo pregação, é buscar se consagrando na sua vida, deixando o pecado, deixando a carnalidade, deixando aquilo que desagrada a Deus, que todos os seres humanos da terra sabem aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Todos sabem, mas infelizmente a maioria não quer obedecer a Deus. Porque o prazer dele é limpar, o prazer dele é perdoar, o prazer dele é purificar, o prazer dele é tirar a sujeira do pecado do ser humano e preparar para quando ele vier levar para a glória. Mas muitas vezes nós não queremos, muitas vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós não damos espaço para Deus trabalhar, para Deus operar, para Deus se manifestar a sua glória, a sua presença em nossas vidas. Nós temos que ter sede de sentir a presença de Deus. Nós temos que ter sede de ter aliança com Ele. Nós temos que ter essa sede de ter mais particular com Ele, de estar ligado com Ele, se preparando 24 horas para a sua vida. Nós temos que ter sede de fazer o que agrada ao Senhor. Eu sou casado. Nós que somos casados, tanto vai ser homem como uma mulher, o certo não é um agradar o outro. Quando o marido agrada a esposa e a esposa agrada o marido, o casal não vive mais feliz, ainda por luta, por prova, por tribulação que passa no dia a dia, mas o casal vive mais feliz. O casal vive mais, tem mais, aliás, primeiro Deus está no lar, onde tem luz e paz e amor e concordância. E o casal ali vive em luz e em paz com Deus e um com o outro. Mesmo assim é Deus. Cada dia que a gente deixa aquilo que desagrada a Deus, que é contra Deus, que é contra a palavra de Deus, e a gente vai se lançar nos braços de Deus, cada dia mais a gente vai se enchendo da graça. Cada dia mais a gente vai se enchendo do Espírito Santo. Cada dia mais a gente vai se preparando. Cada dia mais a gente vai sentindo o sabor do descanso eterno. Cada dia mais a gente vai sentindo o sabor do céu. Cada dia mais a gente se desliga da terra, a gente se liga do céu, e a gente vai sentindo entrar naquela cidade santa, pelas portas. E ali só vê o jardim, as moradias, jardim celestial que Deus preparou para o seu povo, para a sua igreja. Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas que caem em nossos olhos. É aqui na terra, não é no céu. No céu não tem lágrima, no céu é glória a Deus, no céu é aleluia, no céu é mistério com Deus, no céu a gente não vai nem lembrar do sofrimento que nós passamos aqui nesta terra servindo ao Senhor. Nós vai dizer: valeu a pena sofrer por amor de Cristo, valeu a pena sofrer pelo amor do Evangelho, valeu a pena ser perseverante. Através da sua e a nossas perseverantes, nós estamos no descanso eterno, porque a nossa alma existe em dois lugares. A salvação é para o descanso eterno, e o inferno
é para o sofrimento eterno. Então nós que vamos decidir, é nós que vamos escolher, é nós que vamos decidir o que nós queremos, porque muitos, infelizmente, muitos estão dentro da igreja, vivem dentro da igreja. Estou até falando isso para minha esposa antes de eu vir para a igreja, mas muitos estão só com a capa, fala como uma crente, se veste como uma crente, se comporta como uma crente dentro da igreja, mas lá fora se transforma quando põe os pés na rua. E Deus sonda o coração, e Deus sonda os corações de cada um de nós, e Deus quer que a igreja esteja preparada. Eis que venho sem demora, guarda a tua coroa para que ninguém tome a tua coroa. Eis que ele vem sem demora. Se nós soubéssemos quando o ladrão vem roubar a nossa casa, a gente preparava, a gente estava na vigilância, a gente estava ali, colocar, se tivesse dinheiro, colocar até um segurança na porta. Mas a gente não sabe, mesmo assim, a vida do Senhor. E quando o Senhor vier nas nuvens, com os seus anjos, com o seu poder, com a sua glória, será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados? E aliás, não vai dar tempo nós ser preparados. Então nós precisamos se preparar como Jesus viesse agora. Então tem muitos que estão brincando de ser crente. Tem muitos que estão brincando de fazer a obra de Deus. Tem muitos que estão brincando de servir a Deus. Tem muitos que estão aí sendo iludidos, enganados pelo inimigo das almas delas, estão sendo roubados pelo inimigo das almas. Mas por quê? É falta de vigilância, é falta de pedir perdão, é falta de se humilhar, é falta de oração, é falta de consagração, é falta de fé, é falta de crer na palavra, é falta de crer no agir de Deus, na operar de Deus, na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus. É falta de ter compromisso e aliança em particular com Deus, aliança com Deus e compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aí vai por aí fazendo as coisas erradas. A gente vê isso nas redes sociais. Em YouTube aqui nem se fala. Todos os dias a gente vê essas palhaçadas, essas meninices de homens e mulheres que dizem que são homens e mulheres de Deus. Então, igreja do Senhor, precisa se converter. Precisa deixar a prática do pecado, a desobediência a Deus, a desobediência à palavra. Por quê? Jesus já fez tudo. Deus Pai já fez tudo. O Pai já fez tudo. Glória a Deus. Aí depois enviou o Filho. O Filho também já fez tudo. Agora não depende do Pai nem do Filho, depende da gente. Esse negócio da pessoa dizer, eu estou assim porque modo A, modo B, modo C. Sabe por quê? Porque está olhando para defeitos humanos, falhas humanas e defeitos humanos. Estava falando para minha esposa, antes de vir para a igreja, disse esse negócio que a gente está pregando em redes sociais. Tem muitos crentes que agora estão fazendo as redes sociais, agora as igrejas, não mais nem para a igreja mais. Mas eu disse, não, eu gosto de estar na casa do Pai, eu gosto de sentir um calor humano assim no meio da igreja. Eu gosto de estar na igreja quando eu posso. Então, meus irmãos, igreja do Senhor, aqui vai ficar de fora. E quantos crentes mentirosos? Mentirinha! Vai uma mentirinha hoje, vai outra manhã e nunca para de mentir. E o diabo roubando o som de crente, o diabo roubando o som, o diabo roubando o entendimento de crente, o diabo roubando a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente, o diabo roubando a salvação do crente, o diabo roubando o casamento do crente, a vida financeira do crente, a vida conjugal do crente, ministerial do crente, o diabo roubando, porque o crente vive dando brecha, vive dando espaço e vive alimentando o inimigo da alma. E aqui Deus fala o contrário. Muitos crentes, infelizmente, tem até, sabe aqueles crentes que ficam adorando pastores? Fica adorando pastor, fica adorando profeta, fica adorando profetisa. E muitos são até profeta falso. Passa revelação falsa e profecia falsa. Então aqui ficará de fora.
Eu não lembro onde está escrito essa palavra que eu falei das imagens. No Salmo quanto, pastor? Me ajuda aí, por favor. Fala das imagens lá. Pode deixar aqui para os inscritos, aqui para os que estão ouvindo. Salmo 115, versículo. Salmo 115 fala sobre as imagens. Para não adorar a imagem de escultura. Não adore, meus irmãos, minhas irmãs. Você tem suas imagens em casa, não adore. Ela não pode fazer nada por você. Peça só para Deus, clame só a Deus o Todo-Poderoso. Adore só o Senhor e se prepare, Jesus está voltando. Tenha um encontro com Ele, tenha uma aliança com Ele, renova a sua aliança com Ele, renova a sua vida com Ele. Tenha um encontro com Cristo, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos se consertar diante do Senhor. Amém, igreja do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui o Espírito Santo de Deus falou.